pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Não é só Papo de Nerd. Com ele a gente pretende aqui caminhar pela tecnologia, pela inovação e também conteúdos ali dos bastidores do mundo nerd. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos a mais esse canal de comunicação da FPF Tech. Como bem o Otávio mencionou, né? Nós vamos trazer muitas novidades aí sobre o mundo tech e desmistificar um pouco o papo de nerd. E para começar, vamos trazer um bate-papo sobre inteligência artificial, hype ou revolução. E para nos guiar nessa conversa, temos dois especialistas aqui conosco. Vamos conhecê-los? Geider Ribeiro é engenheiro de computação formado pela Universidade Paulista e tem MBA em gerenciamento de projetos. Possui mais de 14 anos de experiência em tecnologia e inovação no universo de desenvolvimento de software e atualmente atua como PO e QA nos projetos de inovação e está há 10 anos na FPF Tech. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paula. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Primeiramente, bom dia a todos aí, a turma que nos acompanha aí nas plataformas, tá? Seja muito bem-vindo. Espero que o podcast aí seja brilhante aí como a gente está esperando. Obrigado, Muito Shader. obrigada. A gente também está aqui hoje com Gerley Messias, que é profissional mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? É graduado em processamento de dados pela UFAM, possui mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de software, análise e implementação de sistemas, além de gerência de projeto, né? Atualmente ele atua como cientista de dados na fundação com projetos de inteligência artificial. Seja bem-vindo, Gerley. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui no primeiro podcast da FPF Tech. Bem, devidamente apresentados, vamos começar a falar de inteligência artificial. Geide, afinal, o que são inteligências artificiais e como você vê a evolução dela ao longo desses anos? A inteligência artificial é uma tecnologia, né, que, primeiramente, né, acho que é importante citar, não é uma tecnologia nova, né? Tudo que a gente está vendo aí no nosso dia a dia, esse barulho todo com relação à inteligência artificial, ela é de 1950, né? Só que agora, né, ela está tendo esse up muito forte, né, e com uma facilidade muito grande com o avanço de outras tecnologias também, mas especificamente com relação à inteligência artificial, ela está ali no nosso dia a dia, de forma fácil, na palma da nossa mão, num aplicativo, num momento em que a gente para fazer uma compra, a gente recebe recomendações, enfim. A inteligência artificial está em tudo que a gente faz hoje no nosso dia, né? E no decorrer do podcast a gente vai detalhar um pouco mais. Que legal. E se formos falar o que não é inteligência artificial, Edgerley, como a gente consegue aí dizer para o público o que é isso? Exatamente, né? É importante enfatizar isso porque a gente vê muita propaganda, muito entretenimento, né? Mostrando a inteligência artificial, tomando conta do mundo, fazendo esse tipo de coisa, simulando como se fosse senciente, consciente, né? Então, a inteligência artificial, ela não é nada disso. Ela é um conjunto de regras, um estudo da área de ciência da computação, em que a gente faz predições. Tem uma base de dados, você calcula aquilo ali e ela te dá predições. No final, são equações matemáticas. Ela não é consciente, não é senciente, não tem neurônios artificiais, físicos, como normalmente a gente vê em filmes, né? Em livros e obras, que é muito interessante aquilo, mas na prática são ferramentas que a gente utiliza aí no dia a dia. Então, a inteligência artificial, ela não tá ali no Eu, Robô, e nem nada disso nesses filmes É, que abordam, assim, dessa forma bem... o futuro dirá, sei lá, né? Mas hoje na prática não existe isso. Isso realmente são coisas muito concretas, software no dia a dia que a gente analisa e constrói, e não é essa simulação, né? Essa emulação do ser humano como se fosse o robô, né? Um desses filmes. Exatamente. Começou 2022, em 2023, quando começou mais ou menos aí? Esse assunto a gente tá vendo falar agora, né? Mas eu acho que já tem um tempinho ainda, né, desse tema. Posso adiantar, como o Geider falou, né? De décadas passadas, isso é o resultado de muito estudo, e a inteligência artificial ela começou nessa análise de que se pode traduzir dados, né, e poder prevê-los. Então, em 50, na década de 60, as pessoas já estipularam lá um neurônio artificial, que nada mais é do que uma equação e um valorzinho,
E, poxa, vamos fazer muita coisa com isso, vamos fazer predições sobre dados que antes a gente não podia fazer. Só que a Yara deu uma desacelerada porque não tinha dados o suficiente, não tinha processamento suficiente, quantidade de memória suficiente, né? Então, isso deu uma pausa, deu uma travada, mas o conhecimento continuou, a pesquisa, né? Aí, há 10 ou 15 anos atrás, né? Esses computadores de processamento começaram a aumentar, né? E hoje a gente tem essa condição de processar muitos dados, né? Com Big Data, né? A internet veio para ajudar com isso, né? Então, convergiu isso já há 10 anos, já isso é utilizado, né? No dia a dia, né? E está aí no nosso dia a dia sem que você perceba, né? Já há muito tempo. Então, foi isso. Foi um estudo inicial, deu uma desacelerada, mas com advento de novos computadores mais potentes, ela conseguiu convergir, né? Em ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. E essa pergunta, complementando o que o Ed falou, ela é bem interessante porque você perguntou quando começou a inteligência artificial. Isso é bem relativo porque aos olhos de quem? Para muitas pessoas começaram há pouco tempo com o avanço aí do GPT, né? Então Exato. foi que todo mundo, GPT tá salvando minha vida e tá, né? E como se fosse a única Como também, né? se fosse a única. E as pessoas abraçaram de uma tal forma que hoje a galera que está aí usando já não vê mais vida sem GPT, né? E a gente está falando do mais básico, né? Mais básico, entre aspas, do 3.5, mas já tem outras versões que dão uma resposta mais elaborada ali para o usuário, né? Então, realmente, né? Então, aos olhos de quem? Então, existe uma galera que já usava isso há muito tempo para outros fins. Hoje, com essa popularização aí, tem o GPT aí, que eu acho que é o ponto de maior destaque, assim, né? De que as pessoas realmente enxergaram de uma forma muito maior, né? O quão poderoso é a inteligência artificial. Sim, houve essa evolução, né? Ao longo dos últimos 10 anos, de usando inteligência artificial. E de novembro de 2022 para cá, houve essa revolução, tá aí o título do podcast, Uhum. né, em que da utilização e popularização das IA generativas. O GPT é um exemplo disso, né? Então, foi disponibilizado para o mundo todo e realmente fez uma E de diferença. graça, né? Eu acho De que esse graça. foi o ponto. Foi uma quebra, né, de paradigma, né, de graça e todo mundo realmente podendo utilizar e dando resultados práticos para todo mundo no dia a dia, né? Então, foi uma revolução da utilização de uma IA fácil para todo mundo, né? Até então, era utilizado para poder fazer análise de mercado, sugestão de produtos, né? Como é a IA tradicional, mas uma empresa precisa fazer isso, uma empresa precisa investir nisso, né? Uma empresa precisa fazer um aplicativo ou um sistema, né? Hoje não, ela está muito mais prática sendo utilizada por todo mundo nessa IA generativa que foi disponibilizada na prática em novembro de 2022 para cá. Muito bacana. Gerando nessa temática, a gente sabe que tem diversas abordagens para inteligência artificial, né? Machine Learning, Deep Learning, né? Uhum. Como que essas técnicas elas se encaixam ali na IA? Vale destacar, né, que todas essas técnicas elas estão ali dentro de um guarda-chuva maior, digamos assim, que é a inteligência artificial. Dentro da inteligência artificial tem várias outras tecnologias que também são inteligências artificiais, né, que são técnicas distintas e elas são usadas para determinado fim. Deep Learning é uma delas, né? Então, por exemplo, tudo que é utilizando imagem, áudio, né? A gente hoje tem muito vídeo, tem aplicativos de fácil acesso para você também, de alteração de voz, de alteração da face da pessoa, né? Tem o famoso vídeo aí no YouTube, o Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional Icônico no esse lugar aí. do William, né? Icônico, né? Isso são exemplos, né? Mas existe, né? Isso tudo é inteligência artificial e existe outras técnicas que são distintas para cada aplicação que queira ser desenvolvida. Eu posso complementar, assim, a IA, ela é tudo relacionado ao que emula tarefas que a inteligência humana realiza, né? Uhum. Então, é o grande guarda-chuva, como o Gede falou. Dentro dela, o que mais tem ênfase, o que a gente vê no dia a dia, é a parte de aprendizado de máquina, que é o machine learning,
né? Dentro do machine learning tem vários algoritmos, várias maneiras, várias técnicas de pegar os dados, treinar esses dados e entender esses dados, eles poderem prever alguma coisa. Um exemplo lá que a gente falou mais cedo, em outra oportunidade, você tem uma lista de pacientes, né, com suas características, né, e a gente quer prever se ele vai ter algum problema de doença cardíaca, por exemplo. Então, esse pessoal aqui teve doença cardíaca, esse aqui não. A gente envia isso para a máquina, a gente escolhe, programa qual é o melhor algoritmo, a maneira de fazer isso, e ela vai prever quando chega um novo paciente numa determinada possibilidade. A questão é, em um desses aqui, em uma dessas técnicas, existem as redes neurais, que a gente falou um pouco mais cedo, né, que utiliza neurônios artificiais, mas na verdade na prática são equações matemáticas. E essas redes neurais, elas, se forem utilizadas de forma complexa, ou seja, tiver bastante neurônios nelas, elas são chamadas de deep learning, que elas são profundas. Isso. Essa é a prática. Machine No learning. caso, E o deep learning é só um subconjunto do machine learning. esses neurônios são os dados que a gente vai colocando lá? Seria isso? Os neurônios, eles são, na prática, uma equaçãozinha matemática e um valor, um número, um ou dois números, né? E aí a gente conecta essas equações desses números. O que é que isso na prática é? Chega os dados e ele vai ajustando esses números. Chega os dados, o resultado tá bom? Não, não tá. Então volta um pouquinho, ajusta novamente, não tá. Ajusta novamente, esse ajuste dos números é o aprendizado, é o machine learning. Exato. Né? Então, na prática, como a gente falou no início, é isso, é muito cálculo matemático, estatístico, né? De ajustar os números para poder prever alguma coisa que a gente queira, né? Numa determinada, no limite, né? Poxa, 80% está bom dessa previsão, 90%, então vamos liberar esse modelo, vamos utilizar essa ferramenta dessa forma. E continuando a pesquisar para chegar ao mais próximo do 100%. Mas na prática, os neurônios, que se fala tanto de redes neurais, são equações matemáticas e um valorzinho lá que vai sendo ajustado. E tão importante, só Perdão. para complementar, Paulo, é que, assim, tão importante quanto construir, né, uma inteligência artificial, e por isso o termo de machine learning também, é a fase de aprendizado, né? Então, o algoritmo, ele vai aprendendo, ele vai se aprimorando, né? Assim como é o exemplo do GPT-3 agora, né? Ele é uma versão, ele tem uma limitação. O 4, ele já tem uma outra... ele já está bem mais evoluído, né? Então, se você for fazer um comparativo na prática, você vai acabar recebendo respostas mais elaboradas do 4 do que do 3. Né? Então, isso, resultado de aprendizado, ele está em constante aprendizado. Então, aquele algoritmo que foi criado, ele fica ali recebendo esses dados, vai aprimorando, e existe um percentual de acerto, né? Então, isso certamente, quando foi criado no início, depois de uma bateria de testes e tudo mais, ele tinha um percentual. Com o passar do tempo que as coisas vão evoluindo, ele vai ficando mais preciso. E aí, assim, a roda vai girando. E só para exemplificar em termos de valores, o GPT, o chat GPT, né? O T vem da palavra Transformers, que é um tipo de rede neural. E o que foi utilizado no treino do 3.5, que foi o original, né? São essas equações, esses valores, na casa de 175 bilhões de valores. Nossa. Então, é muito dado, é muita informação, né? É muito poder de processamento que é necessário para isso. E isso não é um treinamento do dia para a noite, né? Então, as empresas investem muito, às vezes milhões de dólares, para poder realmente fazer esse treinamento massivo. Então, quando a gente tem uma ferramenta dessa precisão, que a gente faz essa interação tanto com texto quanto com imagens, é porque muito cálculo, muito custo foi realizado, né? Foi executado ali, né? Em cima para dar esse tipo de resultado. Por isso, pode fazer uma rede neural mais simples, mas ela vai dar um resultado mais ou menos, entendeu? Então, a ideia é essa. A ideia é realmente ficar a acurácia o mais próximo possível. Para isso, precisa de um investimento muito grande. Legal. Eu ia comentar com vocês um caso não, eu tava rolando o feed esses dias no Instagram e eu vi uma moça que ela tá pesquisando como identificar o câncer através de inteligência artificial. Então, é mais ou menos isso, né? Ela fica treinando ali o processo
para chegar. Ela quer realmente chegar nesse ponto de conseguir encontrar, talvez até mesmo a cura do câncer através de inteligência artificial. Será que isso vai ser possível? Essa parte das aplicações para a saúde, né? Elas são extremamente importantes, né? E isso já acontece não só para câncer, para outras doenças, em que é exatamente o exemplo que você falou. Existe aquela quantidade massiva de imagens que são analisadas. O médico analisa bom, a imagem do pulmão. O especialista, o médico, vê, não, isso aqui realmente pode ser algum problema. Isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não. E isso é enviado para a rede neural lá, para inteligência artificial, faz o tratamento, o treinamento, né? E quando chega um novo raio-x de alguma coisa, ele tem a 90%, 99% de chance de ser realmente isso que o médico disse. Então, isso na prática já está acontecendo, né? A parte de câncer existe muita pesquisa em cima, realmente. Na parte de você diagnosticar. E outras é realmente... Aí vem para uma outra parte que é um pouco mais profunda, que é realmente a simulação de moléculas, né, do corpo Nossa. humano para poder ver como é que elas se comportam. Aí realmente é uma coisa um pouco mais avançada, mas na prática hoje que a gente tem é a parte de diagnósticos e pesquisa em cima, né? De tudo quanto é tipo de doença que você pode realmente ter uma coisa visual, né? Isso que o Ederle já comentou, ele vai muito já num outro campo, que é a visão computacional. Então, esse exemplo é muito bom, da saúde, né? Então, se eu pegar imagens, né? Tem inúmeros exames que geram imagem, né? Tipo para detectar, sei lá, Câncer de câncer de pele, por pele. exemplo, né? É, Então, existe um banco de dados dentro de um hospital, dentro de uma clínica, com uma grande massa de imagens de N pacientes. Então, eu posso usar, né, visão computacional nesse contexto ou alguma outra abordagem para que o algoritmo de inteligência artificial analise todas aquelas imagens, beleza. E ele analise também as imagens que já estão comprovadas que é um câncer. Então, de forma bem direta, a inteligência artificial vai dizer: isso aqui, eu sei que isso aqui é uma imagem com câncer de pele, por exemplo. E essa daqui é uma imagem que ainda não foi diagnosticada, por exemplo. A inteligência artificial, por meio da técnica de todo o algoritmo, vai analisar. Essa imagem aqui parece muito com essa imagem aqui. Então, essa imagem aqui tem X% desse paciente ter câncer de pele, por exemplo. Né? Legal, então aí eu guardo essa. Outra. Essa aqui, não, essa daqui, o percentual dela é muito baixo. Aí ela já classifica, entendeu? Já fica de uma forma. Qual é o grande ganho de tudo isso? Ao médico, quando for analisar, ele já pode separar direto daqueles que têm um potencial maior e ganhar tempo. Desafogar filas de pacientes que estão à Nossa, espera é de um um grande avanço. diagnóstico, né? Então, e o que eu acho mais interessante também disso, né? É você contribuir para antecipar o tratamento de um câncer, né? De um paciente que está ali, que a gente está falando de uma doença que é muito agressiva, né? Então, o diagnóstico antecipado de tudo isso faz uma diferença e tem um impacto direto na vida das pessoas. Nossa, esse é um grande avanço, é um grande avanço, assim, quando a gente fala em termos de sociedade, né? Então, e quando a gente fala ali que existe uma linha tênue entre a inteligência artificial forte e a fraca, o que que isso significa, Edgerley? Hoje existe esse conceito, né, de inteligência artificial fraca e forte, e tem até uma outra que também é inteligência super, que é um conceito um pouco mais novo, mas que a fraca é basicamente tudo que a gente A utiliza fraca, hoje. né, Jerry? Fraquinha, A né? fraquia. Face ID, reconhecimento, os assistentes de voz que a gente tem, né, nas Alexa. casas. A famosa Alexa. Exato. E, enfim, tudo, né? Análise de mercado, análise de currículo, predição, sistema de recomendação de produtos, né? De música, enfim, toda a IA que está permeada na sociedade hoje é essa inteligência artificial fraca. Por que é fraca? Outro nome o inglês é narrowed, ou seja, estreita. Ela é específica para aquele ponto, né? Aquele assistente ali, o chat GPT, ele responde perguntas, né? A visão computacional é utilizada, como o Jair falou, né? O Face ID, ele reconhece o seu rosto e destrava o seu celular,
Então, elas são muito bem treinadas, né? E elas fazem aquela tarefa pontual, né? Então, o sistema que venceu o campeão de xadrez, por exemplo, ele bate qualquer um, né? Ele é muito bem treinado para aquela tarefa. Então, ela é fraca porque ela está muito estreita, está muito travada. Travada no sentido em que ela só faz aquela tarefa ou outras tarefas semelhantes, né? A forte é um conceito, ainda está no campo de especulação, em que em algum momento pode ser que a gente consiga convergir essas tarefas, essas inteligências, né? E aí ela se assemelha, não é a mesma coisa, mas ela se assemelha a uma cognição humana. Então aí que tá que a gente está falando em outra oportunidade, o sistema que ganha de um campeão de xadrez, ele não consegue ir ali do outro lado da rua ali e comprar alguma mercadoria, por exemplo, né? Mas ele bate um campeão de xadrez. Essa IA forte faria essas duas coisas, saberia o que é do outro lado da rua, entendeu? Teria uma certa, entre aspas, consciência, mas é muito bem treinada. É como se fosse um papagaio que fala muito, né? Depois, esse papagaio, ele sabe tudo. Não, ele não sabe o que ele está falando, mas ele fala. E a gente tem essa simulação que parece que realmente está conversando com a gente. Então, essa forte é uma especulação, mas que as inteligências generativas elas já estão arranhando essa parte em que a gente pode convergir essas tarefas, né? E realmente ter um robô que possa fazer uma tarefa ali já um pouco mais parecida com o que a gente faz no dia a dia. Só que ela ainda não é a nossa cognição humana. A inteligência super, essa sim que é o perigo, é o que a gente vê nos filmes, né? Que a máquina revolucionou tudo e tomou todo mundo, controle. né? E que ela está com uma cognição tão maior, a maneira como ela raciocina, muito maior do que o nosso cérebro consegue, né? Então, isso também aí que é um campo de especulação muito maior, só o futuro dirá. Mas essa é a diferença. A fraca é muito pontual, a forte ela pode acontecer, né? Em um determinado momento, e a super ninguém sabe. Bacana. Geide, agora, dentro desse assunto ainda de busca, de pesquisa, qual que é ali, mais ou menos, os desafios étnicos em relação a isso, né? Desafios éticos em relação a esse conteúdo de IA, da utilização, como é que é? Assim, como muitas tecnologias, né? Tudo que acontece, na verdade, na tecnologia, acontece numa velocidade muito assustadora, né? Então, em um belo dia, a gente foi surpreendido com o ChatGPT, que a gente nunca imaginava que teria uma tecnologia dessa. Então, as coisas acontecem de fato muito rápido. Mas eu acredito que o grande desafio, até devido a essa velocidade, são as normas, né? Então, as leis, enfim, uma regulamentação do uso dessa tecnologia. É compreensivo porque é muito rápido, né? E assim, cada país, e falando a nível mundial também, tem seus processos, né? Então, precisa de políticos para fazer a aprovação de determinadas leis, como cada país vai utilizar, o que pode, o que não pode, né? O que está disponível para uso e tudo mais, né? E aí, isso tudo anda numa velocidade, né? E a tecnologia vai disparado, né? Então, é o Zen Bolt ali na frente, né? Então, acho que o grande desafio, eu não sei se o Ed concorda, acho que está muito nessa parte de regulamentar, do que pode e o que não pode fazer. Inclusive, já tivemos um certo avanço, né, aqui recentemente. Sim, exato. Dando um exemplo, né, prático, as eleições municipais, né, de 2024. Né, já tem lá o STF já definindo regras de restrições do uso da inteligência artificial para não manipular, né, a consciência popular, o voto, né? Ou seja, deepfake, você trocando o rosto de uma pessoa, como o GD exemplificou, voz, isso tudo proibido, e com punição de cassação de mandato, né? Ou remoção do candidato do pleito, né? Isso está concreto, né? Já para as eleições municipais de 2024. Na última eleição, já para a presidência, já teve esse movimento, né? De um movimento. Só que agora já está muito mais aquecido, né? E a gente teme o que pode acontecer. E a inteligência artificial ainda segue disparada, né? Porque ela está aí. E aí tem a questão da regulamentação. Que é a regulamentação, que você falou, né? A roda, a velocidade da tecnologia é muito maior do que as leis. Não tem como. Isso aí é muito,
né? Então, para você realmente ter uma lei concretizada, leva tempo. E aí, essa aí é para punir quem realmente utilizar deepfake e dessa forma. E a IA, ela pode ser utilizada, mas desde que você tenha um selinho, uma indicação de que esse conteúdo foi gerado por inteligência artificial. Isso é muito bom, porque já é uma maneira de você se conscientizar da ferramenta e popularizar essa consciência, entendeu? Para não ficar na especulação, e a especulação você já viu, né? Especulação o pessoal inventa e vai inventando tudo Com e certeza. vai dizendo coisas erradas e tudo mais. Então, na prática, é o que o Gênero falou. A gente tem que ter essa. É importante ter consciência e ter essas normas de utilização de qualquer tecnologia. Então, a IA não está diferente disso. Isso é, de isso é base. bem importante da gente destacar hoje aqui, essa parte da eleição, até porque esse ano já tem eleição municipal, né? E tem um outro problema chamado fake news, né? Que já é um tormento, mas se pegar a inteligência artificial e usar indevidamente para você fazer fake news, o impacto é gigante. Então, na prática, só para as pessoas que estão nos acompanhando compreender de uma forma mais direta, imagina uma eleição entre dois candidatos em que está muito acirrado. É questão de propostas dos candidatos para ver o que tem de melhor para a população e tudo mais. E determinada pessoa contrária daquele candidato gera um áudio, né, fake, em que você clona a voz daquele candidato e fala uma coisa indevida que ele não disse. E isso as pessoas podem tomar um julgamento, né, equivocado, e aí isso impactar a ponto de definir uma eleição, né? E coisas que o cara não comentou ali. Então isso aí eu E destaco até novamente. provar que não Até foi, que provar, o cara já perdeu a eleição, enfim, né? E aí eu boto bem em negrita a questão da regulamentação, que precisa avançar cada vez mais para que as pessoas tenham freio e saibam que, de fato, tem uma ferramenta, uma tecnologia poderosa em mãos, né? Mas que elas precisam ser utilizadas para o bem, de forma correta. Esse é um alerta em geral, deepfake, ele existe e pode acontecer com você a qualquer momento. Você pode receber uma mensagem de áudio no seu celular e é a voz do seu familiar, do seu amigo, sua amiga, igual. Uhum. E pedindo, tô aqui, tô num lugar, corre aqui, eu preciso de ajuda, pedir dinheiro, tudo. É a voz da pessoa. Então, como diferenciar isso? Cada vez mais tem esses desafios. As próprias empresas já estão correndo atrás, que fazem, né, essas ferramentas, já disponibilizam algumas ferramentas para você verificar isso. Mas como tudo é muito rápido, a indicação que a gente dá, que eu dou, que a gente vê no dia a dia obviamente, seja cauteloso, veja o contexto do que está acontecendo, né? Porque só para, poxa, receber uma mensagem ou receber um vídeo, já tem nível de liga a câmera aí, deixa eu ver quem é você. Aí tá um jeito lá, realmente é o jeito, mas não é. É um bandido se passando pelo jeito. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, uma alerta a isso. incrível, né? A gente está falando nessas aplicações práticas, né? E de como a IA está impactando vários setores. Educação, alunos, né? Utilizando ali o chat GPT para tudo, né? Outras IAs generativas, na saúde. E quando a gente trouxer, por exemplo, um caso voltado para negócios, se for um áudio, por exemplo, de um diretor de uma empresa, né? De algum projeto, é algo, né? Que está suscetível a acontecer, né? Mas como é que a gente traz isso para a prática, assim? Tende para o bem, tende para o mal. As empresas, elas devem investir em IA, devem investir no que está agora no momento? Assim, a inteligência artificial, como outra grande tecnologia, não é diferente no sentido do lado bom e do lado, entre aspas, ruim. Depende das mãos que isso está, né? Então, se uma pessoa mal intencionada for fazer algo para o mal, ela vai fazer porque ela tem uma ferramenta que é imparcial. Então, depende muito dessas pessoas. Agora, aí bato novamente na tecla a questão da regulamentação, né? Então, se os criminosos fazem uso indevido dessa inteligência, eles têm que estar cientes que eles podem ser punidos. E essas punições têm que ser severas, né, para que haja um temor aí por parte das pessoas mal intencionadas de que, legal, se eu fizer isso, pode acontecer isso, e dar uma freada.
entendeu? E de alguma forma as pessoas também se sentirem mais seguras, que de um outro lado pode ser a pessoa que está caindo num golpe, por exemplo, como o Ediarle citou, né? De ter um conteúdo ali alterado, e é incrível, gente, porque o nível de precisão e às vezes também na correria, normalmente essas coisas acontecem, por exemplo, uma filha supostamente sequestrada e um pai ou a mãe recebe. Normalmente o pai ou a mãe estão num trabalho na correria e olha um vídeo ou olha uma mensagem e a filha, entre aspas, está pedindo um Pix ali de R$ 10.000, R$ 50.000, seja lá o valor que for, e a mãe fez. Quando ela vai ver, nem era, a Minha filha está mãe em quase outro caiu. canto. Entendeu? Isso são coisas que acontecem muito no nosso dia, só que às vezes, né, também pela nossa correria, a gente acaba meio que tendo algum deslize e tudo mais. Mas esse é o alerta que eu deixo para as pessoas fiquem bem atentas com relação a isso, né? E deixar bem claro que a inteligência artificial ela não é essa coisa assim assustadora, pelo menos que a gente tem hoje, né? Como que é apresentado nos cinemas, como você iniciou aqui falando, né? Mas é uma tecnologia também que está numa crescente ainda muito alta, crescente que eu falo aqui para a gente numa outra ponta, né? Que, como a gente citou também no início, que a inteligência artificial já é de décadas e décadas, né? Mas agora ela está muito mais Mas acessível. aí ela traz benefícios também pra gente, né? Sim, sim, por isso que eu falo. Da mesma forma como pessoas mal intencionadas, eu acredito que para você fazer o bem com elas, tem muita Eu gente, lembro que muitas no áreas. Covid utilizaram câmeras, não foi para identificar algumas feições de pessoas que poderiam estar doentes e Isso é um tudo exemplo mais. muito bacana. Por exemplo, dentro da indústria, né? Tinha-se todo aquele cuidado de álcool nas mãos, máscara e tudo mais, mas eu estava num pico tão elevado, né? E que aquelas pessoas que tinham uma dependência física ali de estar num local do seu trabalho, elas tinham que ir trabalhar, né? E aí, mas ela se sentiu mal, febre, desconforto, alguma coisa, só que no meio de uma linha de produção. E em determinado momento, aquele operador está trabalhando com uma máquina que apresenta um risco para ele, que ele precisa ficar atento, né? E aí havia câmeras que focavam na pessoa, e quando ele começava a se sentir mal, apresentava alguns sinais, essa câmera já identificava. E a empresa já tomava uma ação, né, antecipada para saber se aquele colaborador estava bem ou não, enfim, para evitar que ele se acidentasse. Então, é mais um uso positivo da inteligência artificial. A gente pode passar horas e horas aqui pontuando esses pontos positivos que a inteligência artificial impacta diretamente ali. A fundação tem competência em projetos dessa natureza, né? Tem muita competência. O nosso maior desafio é encontrar pessoas para estar atuando com a gente, né? Porque tem muitos projetos, tem muitas oportunidades para você desenvolver soluções usando inteligência artificial, mas é como a gente mencionou, a tecnologia ela anda numa velocidade muito grande. E esse é mais um impacto, né? A gente fala da regulamentação e tudo mais, mas há um impacto também das pessoas acompanharem, estudar, passar um tempo na faculdade, aprender, ganhar experiência, né? E é um desafio muito grande. O Ed também aqui certamente enfrenta a mesma questão no dia a dia, no trabalho Uhum. dele. Sim, na FPF Tech a gente tem esse know-how, né, de utilizar, desenvolver inteligência artificial nos projetos que são elaborados e construídos nas mais diversas áreas. Então, no setor de comércio eletrônico, na parte de visão computacional para a indústria, como o Gênio falou, e você detectar as peças estão erradas na linha de montagem, Uhum. ou se uma pessoa está de máscara ou não, né? Ou na época do Covid, Até para verificar se está usando equipamento, né? Evitar um corretamente, acidente para ali. evitar Corretamente. acidente. Hoje a Identificação gente de atua segurança. isso em vários pontos, né? A parte de comércio eletrônico, fazer análise das respostas dos clientes, como é que eles estão sendo... Tá tendo um feedback bom dos clientes ou não, né? Então, reclamações, elogios, Análise isso de tudo sentimento, é né, Ed? feito de forma automática, né? Com análise de sentimentos, a gente envia para os gestores, né? Para eles verificarem, olha, o pessoal
tá reclamando desse tipo de coisa aqui do produto, ou então a pessoa está elogiando esse tipo de coisa. Opa, vamos fazer uma campanha de marketing para esse segmento aqui de clientes. Isso é feito já, né, no mundo inteiro, e a FPF Tech não tá fora disso. A gente tem esse know-how, né, nas mais diferentes áreas, né, incluindo também desenvolvimento e ajustes, né, das IA generativas, que uma delas é o ChatGPT. Né? A gente tem uma maneira de como programar isso e ajustar para poder entregar para os clientes específicos, né, soluções nesse tipo de IA. Então, hoje o nosso know-how é bem complexo, temos bastante, né, Competência ali, né? e interesse de agregar mais ainda. Isso aí é tão verdade, né, quanto a Fundação está aí há 25 anos, né, de muito sucesso, desenvolvendo essas soluções, né, que tem uma pegada ali muito de inovação, de pesquisa, né, então a gente mergulha de fato e a gente entrega soluções aí de sucesso para os nossos clientes mundialmente, né, então temos grandes empresas aí que são verdadeiras parceiras da fundação, né? E a gente tem muito orgulho de estar aí no mercado fazendo grande impacto ali, né? Tendo uma grande diferença de sucesso ali há 25 anos. Quando a gente fala de IA, é hype ou é revolução? E aí? Essa aceleração exponencial aí, o que Eu você acho acha? eu acredito que é as duas coisas, tá? Porque, como a gente já mencionou, não é algo novo, mas está muito aquecido agora no momento, né? Então, tem muita gente que não sabe nem o que é, mas quer usar, porque foca no resultado, né? Então, tá vendo ali o resultado, por exemplo. A pessoa, agora com a inteligência artificial, a atividade que eu fazia em um dia, eu faço em 10 minutos. Eu quero editar um vídeo, tem ferramenta que eu subo para lá, a inteligência artificial já edita para mim. É a questão do ganhar tempo, né? Tempo é dinheiro. Então as pessoas correm muito. Então a inteligência artificial aí tem infinidade de opções para facilitar. Assim, o que eu vejo que impacta muito nas pessoas e o porquê também desse boom é muito voltado nas atividades daquelas pessoas, né? Então eu citei exemplo de editar um vídeo, mas eu quero fazer um resumo de um livro. Eu subo para uma inteligência artificial, ela faz o resumo do livro. Eu quero destacar os pontos fortes de uma redação. Ele vai lá e faz o destaque para mim, eu só faço analisar. Quero a inteligência artificial para me apoiar no estudo de um concurso. Tem, ela te mostra os melhores. Se eu quiser que a inteligência artificial converse comigo como se ela fosse um escritor famoso, eu posso falar isso para ela, né? E ela vai se comportar como se fosse a escritora falando comigo, né? Eu lembrei de um caso agora que passou na TV, foi nos Estados Unidos, né? De um rapaz que ele tinha uma noiva e ela faleceu. Só que aí ele amava muito ela e tudo mais, e ele desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial com base nos áudios, nas conversas, tudo que ele tinha da esposa dele, Ed. O que aconteceu? O computador ali conversava com ele todo dia como se fosse a mulher dele. Nossa. E gerou uma repercussão toda, porque assim, a mulher dele faleceu e tudo mais, mas ele ainda estava preso. Mas é incrível, vocês podem pesquisar na internet que tem ele falando ali da mesma forma, o sotaque, as palavras que ela utilizava falando com ele responde e tudo mais. Eu não me recordo agora com precisão se ele chegou a desativar, mas ele usou bastante tempo. Shelley, hype ou revolução? Hype ou revolução, né? Como toda tecnologia que vem quebrando paradigma, essa maneira que a gente utiliza a IA, essa maneira como está sendo feito esse impacto na sociedade, ele é um hype, porque obviamente, como o Geiro falou, né, tá todo mundo utilizando isso é uma coisa que veio para ficar, fazendo um paralelo com a internet. A internet comercial, né, quando realmente foi implantada, né, nos países, né, foi um hype danado, porque você tinha essa possibilidade de se comunicar de forma rápida, né, trocar informações rápida, ter acesso a informações de forma rápida e de um preço relativamente barato. E foi um hype e também foi uma revolução, obviamente, né? Estamos hoje aqui na internet, né, com isso. Ou seja, são as duas coisas. Na inteligência artificial tem um ponto, ela foi evoluindo, como a gente falou mais cedo, né, ao longo das décadas, né, e realmente está aqui para ficar.
E essa parte da IA generativa, em que ela popularizou ainda mais, ela deixa uma marca, um legado na sociedade em que realmente ocorre uma revolução. Em que de final de 2022 para cá, né, no momento que a gente está gravando e daqui para frente, né, as pessoas vão utilizar esse tipo de inteligência artificial mudando o mercado. Hoje já empregos já estão se reajustando, se realocando, né? E as pessoas têm que começar a aprender a utilizar essa ferramenta de uma forma inteligente, literalmente, né? E criativa. Então, dando um exemplo, no momento que a gente está conversando aqui, essas semanas, a empresa que criou lá o ChatGPT já quebrou o mercado de novo, disponibilizando, né, exemplos, né, de uma ferramenta em que você troca texto para gera vídeos em cima de texto. Inclusive já fizeram até concursos, não foi? Para gerar de mini curtas. De mini curtas e tudo. Exatamente. Você, né, procurar lá, tem isso aí na parte de edição de texto, geração de texto. Será que daqui a um ano dessa gravação aqui, como é que vai estar a criação de filmes? Será que os filmes micro, curtas, né, já não vão ser gerados literalmente? O impacto que isso vai ter na indústria do isso, cinema, né? o impacto disso, Já né? está tendo, Já né? está tendo. Eu lembro que no ano passado eu tive uma conversa com um grande dublador que temos hoje. Inclusive, eles começaram aí uma campanha, né? Que é a dublagem viva. Para falar geralmente do impacto que a IA vem causando no mercado de dublagem, né? Porque há um tempo atrás você precisava de vários dubladores para dublar para vários países. Hoje, com a inteligência artificial, você faz isso ali com um clique, né? Exato. Então é um grande impacto também para algumas áreas. Aí, quem sabe, num próximo podcast de IA, né? Vão estar nossos avatares aqui conversando e vendo a gente. Isso eu conversando, a gente já falou, né, Ligeida? Em uma live passada, e 2001, que meio pandemia. era realmente uma estipulação, né? Talvez, né? Hoje já, obviamente, a gente já tem aplicativos que já fazem isso, né? Então, essa aceleração, essa utilização da IA, ela está muito exponencial, né? Ela realmente é você se reinventar todo dia, né? E se eu puder me extrapolar mais ainda, é claro que é uma coisa que sai um pouco do contexto, mas em que envolve a IA, a gente está no momento de convergências de tecnologias que elas podem realmente ser disruptoras. São três que eu vejo assim rapidamente. Obviamente o tema da conversa, que é a IA, principalmente a IA generativa, para texto, para criação de conteúdo que não existia mais. Essa diferença de IA generativa é você tem um conteúdo, você gera coisas novas a partir do que tinha antes. A IA tradicional, ela basicamente são organizações e predições de coisas. Temos esse avanço forte. Em paralelo, existem a parte de computação quântica. E aí, essa palavra quântica tem que ter muito cuidado ao usar ela, porque todo mundo fica usando e parece que é um negócio hypado, né? Mas na prática existe já computadores quânticos em forma de testes, né? Empresas oferecendo para você trabalhar e codificar com simuladores ou computadores muito simples ainda, né? Mas qual é que é a diferença? A diferença da computação quântica é que ela vai ser muito mais rápida, muito mais poderosa, né? Então, a gente temos uma IA que tá nessa emergência, né? Emergindo, né? Se isso convergir, né? Nós vamos ter um processamento absurdamente muito maior do que a gente está imaginando agora. Então, realmente vão acontecer coisas que levariam anos, vão levar literalmente segundos, né? A terceira tecnologia é a fusão a frio. Hoje existem empresas e governos investindo forte em a geração de energia barata utilizando fusão a frio. Testes já ocorreram e deram muito certo, mas pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha uma energia extremamente barata. Energia extremamente barata para rodar em computadores quânticos que precisariam de muita energia e muito processamento. Né? Com o IA do jeito que está hoje, a gente chega em resultados, pode chegar em resultados que vai realmente mudar a maneira como a gente trabalha, a maneira como a sociedade é organizada. E eu acho que também, para fortalecer o debate,
O que eu acho sempre bom citar é o velho temor das pessoas, independente da tecnologia. Tá, eu vou perder meu emprego por conta disso. Eu acho isso bem fundamental a gente sempre massificar para as pessoas, né? É, hum, as- Algumas profissões elas vão deixar de existir como qualquer uma outra evolução. Mas o que as pessoas precisam entender também é que novas oportunidades vão surgir. As pessoas precisam se qualificar, precisam correr atrás do conhecimento. E não é por falta de fonte, né? Então tem a internet com GPT agora e tudo mais. As pessoas podem se qualificar, buscar conhecimento e se colocar numa posição nova no mercado. E a área de tecnologia, né, Ed, é muito aquecido. A gente faz um esforço muito grande para contratar um profissional, né? Então, assim, as pessoas Acaba que têm. treinando, né, esse E profissional. quando a gente não encontra, que é o caso mais comum, a gente pega a pessoa, entre aspas, sem o conhecimento cru ali, né? E a gente vai treinar para que a pessoa comece a dar os passos e depois a gente evoluir, né? Tanto que na FPF também a gente tem a felicidade de hoje ter, né, o que era um sonho, hoje é algo concreto, que é a nossa escola técnica lá, que a gente capacita as pessoas e tudo mais. Né? Isso aí também é um assunto para um outro podcast que realmente vale a pena, que foi uma conquista muito, muito grande aí da Fundação como um todo e do nosso saudoso também desembargador Paulo Feitosa. Nossa. E assim nós vamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu quero agradecer imensamente, né, aos nossos convidados, Geida e Edierle, né? E a você que chegou até aqui. Continue nos acompanhando, né, no Spotify ou em nossas outras mídias sociais, no @fpf.tech. E Esse foi só o primeiro, né? Vem mais nessa papo de nerd por aí. Até a próxima, pessoal.